Eu era temido, respeitado, um homem de poder. Meu nome corria entre os soldados e os sacerdotes como sinônimo de ordem. Eu prendia cristãos, destruía famílias, queimava a esperança e acreditava estar certo, até o dia em que fui derrubado por uma luz, não uma luz comum, uma luz mais forte que o sol. E ali, tudo mudou. No caminho para Damasco, com cartas de autorização para prender seguidores de Jesus, fui envolvido por um clarão, caí por terra e ouvi uma voz: Saulo, por que me persegues? Era ele, o próprio Cristo, ressuscitado, vivo, e eu, cego, por 3 dias, sem ver, sem comer, sem entender, mas sentindo. Porque quando Deus fala, o corpo cala. Aquele momento me quebrou, me refez, me converteu, e eu, que antes destruía, passei a construir, a anunciar, a viver por fé. Porque o milagre não foi só a luz, foi a transformação, e essa história não é sobre religião, é sobre redenção, e eu sou prova disso. Era o ano 33, Jerusalém fervia, o Império Romano dominava com mão de ferro. Os judeus viviam entre a fé ancestral e o medo da opressão, e os seguidores de Jesus cresciam silenciosos, corajosos, convictos, e eu os odiava, porque acreditava que eram ameaça, heresia, desrespeito, e minha missão era acabar com eles. As ruas tinham cheiro de sangue e especiarias. O som dos soldados misturava com os cânticos dos fiéis, e eu marchava, com cartas nas mãos, com ódio no peito, com orgulho nos olhos, porque achava que servia a Deus, mas servia ao medo, à tradição cega, à violência, e isso me cegava por dentro. Fui criado aos pés de Gamaliel, estudioso, rigoroso, zeloso, e isso me fez duro, implacável, incapaz de ouvir, de sentir, de duvidar. E quando ouvi falar de Jesus, desprezei. Quando ouvi que ressuscitou, neguei. E quando vi seus seguidores pregando, persegui, porque o coração estava fechado e a alma endurecida. Mas Deus não desiste, e no caminho para Damasco, Ele me esperava, não com espada, com luz, não com grito, com pergunta. E essa pergunta me desmontou, porque quando o céu pergunta, a terra se cala, e eu caí. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora. Comenta de onde você está falando. Meu nome é Saulo, nascido em Tarso, cidadão romano, judeu da tribo de Benjamim. Fui criado aos pés de Gamaliel, mestre da lei, homem respeitado. Desde cedo aprendi a letra, a tradição, o zelo. E esse zelo virou espada, porque quando a fé vira fanatismo, o coração endurece. E eu endureci. Eu via os seguidores de Jesus como ameaça, gente simples, ignorante, que ousava dizer que o Messias já veio, que ele morreu e ressuscitou, que era o Filho de Deus. Para mim, isso era blasfêmia, heresia, um veneno que precisava ser cortado. E eu me tornei lâmina, fria, rápida, implacável. Em Jerusalém, eu era conhecido. Os sacerdotes confiavam em mim, os soldados me respeitavam e os cristãos me temiam. Eu invadia casas, arrastava homens e mulheres, jogava em prisões. Muitos choravam, imploravam, mas eu não ouvia, porque achava que estava certo, que Deus me aprovava, que a lei me guiava, e isso me cegava. Cada prisão era uma vitória, cada grito uma confirmação, e o coração se alimentava disso, de poder, de controle, de justiça distorcida. Eu não via pessoas, via inimigos, e o nome de Jesus me irritava, porque onde ele era proclamado, a ordem se quebrava, e eu era defensor da ordem, mesmo que ela matasse. Foi então que recebi cartas, autorizações para ir até Damasco, prender mais cristãos, extinguir aquela fé. Eu preparei tudo, reuni homens, peguei armas e parti, com ódio no peito, com orgulho nos olhos, com certeza na alma, porque achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas Deus tinha outro plano. No caminho, o sol estava forte, o chão seco, o vento cortava o rosto, e eu marchava, até que veio a luz,
não como o sol, mais forte, mais viva, mais santa. Me envolveu, me derrubou, e ali tudo mudou. Porque quando Deus aparece, o homem cai. E eu caí. O sol estava alto, mas a luz que veio era outra. Não vinha do céu comum, vinha de cima, mas de um lugar que não se explica. Mais forte que o sol, mais viva que o fogo, mais santa que tudo que eu já vi, me envolveu, me cercou, me derrubou. E eu caí. Como homem, como orgulho, como perseguidor. Meus soldados pararam, olhavam em volta, confusos. Mas eu não via mais nada. Só luz, só presença, só silêncio. Até que veio a voz, firme, serena, inquestionável. Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu tremi, porque aquela voz não era humana, era divina, e o nome que ela dizia era o meu. E isso me desmontou. Quem és tu, Senhor? Perguntei com a alma em pedaços, e a resposta cortou tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Silêncio, medo, verdade. Porque naquele instante, tudo virou. O que eu negava, me falava. O que eu combatia, me chamava. E eu não tinha mais chão. Só fé, só queda, só começo. A luz sumiu, mas a visão também. Eu estava cego, literalmente, os olhos abertos, mas sem enxergar. E isso era símbolo, porque eu sempre fui cego. Pela lei, pelo ódio, pela tradição. E agora, Deus me mostrava que para ver é preciso cair. E eu caí para levantar diferente. Meus homens me guiaram até Damasco, como criança, como inválido, como servo. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, só pensar, só sentir, só lembrar dos rostos que persegui, das famílias que destruí, dos gritos que ignorei e da voz que me chamou, porque quando Deus fala, o eco não some, ele molda. Na casa onde fiquei, tudo era silêncio, o cheiro de pão, de poeira, de espera, e eu esperava, não por cura, por sentido, porque agora eu sabia, Jesus era real, vivo, santo, e eu era chamado, não para destruir, para anunciar, mas antes precisava ser curado, por dentro, por fora, pela fé. 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem entender. Eu estava em Damasco, hospedado na casa de Judas, na rua chamada Direita. O nome da rua parecia ironia, porque eu estava torto, quebrado, cego, não só nos olhos, na alma, e cada minuto era espera, pela resposta, pela redenção, pela cura. Naquela escuridão eu lembrava dos rostos, dos cristãos que arrastei, dos gritos que ignorei, dos olhos que me imploraram, e agora eu era um deles, frágil, dependente, silencioso, e o orgulho havia sumido, porque quando Deus derruba, Ele não destrói, Ele refaz, e eu estava sendo refeito, mas ainda faltava algo, alguém. Foi então que ouvi passos, uma voz. Saulo era Ananias, um discípulo de Jesus, um homem de fé, e eu temi, porque sabia quem ele era, e ele sabia quem eu fui, mas mesmo assim, entrou, se aproximou e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Aquelas palavras me quebraram de novo, mas dessa vez, por dentro, porque ele me chamou de irmão, não de inimigo, não de perseguidor, de irmão. E isso foi milagre, antes mesmo da cura, porque o perdão é milagre. E eu fui perdoado, sem merecer, sem pedir, só por graça. E isso me curou. Ananias impôs as mãos, e algo como escamas caiu dos meus olhos. A luz voltou, mas não era a mesma. Era nova, era limpa, era fé. E eu enxergava, pela primeira vez, com os olhos, com o coração, com a alma, porque a cegueira havia acabado, e a missão começado. Fui batizado naquele mesmo dia. A água era simples, mas o gesto eterno, porque ali Saulo morreu e Paulo nasceu. Não por mérito, por milagre. E eu aceitei, porque quando Deus chama,
não se discute, se obedece, e eu obedeci, com tudo, com fé, com entrega, com verdade. Depois do batismo eu me sentia novo, não só curado, chamado enviado, mas o mundo não me reconhecia. Os fariseus, meus antigos aliados, me olhavam com desprezo, traidor, fraco, iludido, e os cristãos, com medo. É armadilha. Ele quer nos enganar. Não confiem. E eu, no meio, sem lugar, sem apoio, só com fé, comecei a pregar. Nas sinagogas, nas ruas, em casas. Falava de Jesus, do encontro, da luz, da voz e da verdade. Mas poucos escutavam, porque meu nome ainda era Saulo. E Saulo era perseguidor, era ameaça, era dor. E agora, eu falava de amor, de graça, de redenção. E isso confundia, assustava, dividia. Os líderes religiosos tentaram me silenciar, me expulsaram das sinagogas, me ameaçaram, planejaram me matar. E eu fugia, não por medo, por missão, porque sabia que ainda não era hora, que havia muito a dizer e que Deus abriria caminho, mesmo que o mundo fechasse portas, e cada fuga era um passo na direção certa. Os discípulos de Jesus também hesitavam. Quando fui a Jerusalém, ninguém queria me receber, até que Barnabé me acolheu, me ouviu, me defendeu e me apresentou aos apóstolos, Pedro, Tiago, João, e ali fui aceito, não como herói, como irmão, porque o milagre não é só luz, é reconciliação. E eu fui reconciliado. Comecei a aprender, a ouvir, a servir, a crescer. Porque a fé é caminhada, e cada passo me moldava. A raiva virou compaixão, o orgulho virou humildade, e a letra virou espírito. Porque agora eu não vivia pela lei, vivia pela graça. E isso era liberdade, mas também responsabilidade. Deus me chamou para os gentios, para os que não eram judeus, para os que estavam longe. E eu aceitei, porque o amor de Cristo não tem fronteiras, e a missão não tem limites. E ali, naquele começo difícil, entre rejeição e fé, eu entendi. O milagre não termina no encontro, ele começa. E eu estava só começando. Depois de tudo, eu não podia mais voltar. Não era mais Saulo, não era mais perseguidor. Era Paulo, chamado, enviado, transformado. E a missão me chamava. Comecei a viajar, a pregar, a ensinar, a anunciar, porque o Cristo que me derrubou agora me levantava, e cada passo era propósito. Fui para Chipre, Antioquia, Listra, Derbe, enfrentei prisões, apedrejamentos, naufrágios, mas nada me parava, porque a voz que me chamou ainda ecoava: Saulo, por que me persegues? E agora? Eu respondia, com fé, com coragem, com entrega, porque o Evangelho era tudo, e o mundo precisava ouvir. Mesmo que não quisesse, os gentios me escutavam, os judeus me rejeitavam, e eu seguia, com Barnabé, com Silas, com Timóteo, com lágrimas, com esperança, porque a graça me sustentava, e a cruz me guiava, e cada cidade era campo, cada rosto era alma, e cada dor era oferta, porque viver por Cristo é morrer para si. Escrevi cartas, muitas, para igrejas, para irmãos, para líderes, palavras que não eram só minhas, eram do Espírito, eram do céu, eram eternas, e hoje ainda vivem, porque o que Deus faz não morre, e eu fui instrumento, não por mérito, por milagre, e isso é legado. Fui preso em Roma, acorrentado, vigiado, mas a fé não tem grades, e mesmo ali preguei, ensinei, escrevi, porque o corpo pode parar, mas o espírito não, e a missão continua até o fim, e o fim chegou, mas não como derrota, como oferta, porque morrer por Cristo é viver com Ele. Hoje, quando olham para mim, vem Paulo, apóstolo, missionário, mártir, mas eu lembro de Saulo, o perseguidor, o cego, o caído, porque foi ali, no chão, que tudo começou.
E essa história não é sobre mim, é sobre Ele, que me chamou, que me curou, que me enviou e que me espera, porque o milagre nunca foi a luz, foi a transformação.